noite. Nós estamos iniciando o Conexão Alfa nesse dia 5 de março aqui em Botucatu, exatamente às 20 horas. Nós estamos iniciando mais uma edição aqui do Conexão Alfa e hoje uma edição muito especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E para isso, na bancada, não tinha como ser diferente, só estariam mulheres. Hoje nós estamos aqui recebendo, a nossa convidada Érica Cardoso, ela que é professora, economista e é comentarista política. Vamos dizer assim, né, Érica? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. E também a doutora Ana Cláudia Cochi. Ela que é plantonista também, diarista da UTI da Unesp. E também é uma grande articuladora política, comentarista, admiradora da política. E vai estar aqui colaborando conosco nessa noite. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. É muito importante a gente relembrar, essa data, do 8 de março, que é uma data muito significativa para todas nós mulheres, E na política não podia ser diferente, Nós sabemos que hoje a nossa representatividade no cenário político ainda é pequena, mas isso depende muito mais do nosso esforço e também da nossa competência, da nossa condição, Em um país de cultura predominantemente machista e de raízes patriarcais, a mulher parece ganhar, embora a passos curtos, mais espaço na política nacional. E por que não dizer também da política estadual e da política municipal? O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e esse dia nos convida a uma reflexão sobre as mulheres e o mundo da política. Pensar no papel da mulher, no papel social das mulheres na sociedade brasileira é sempre um exercício interessante, principalmente quando levamos em consideração uma sociedade como a nossa, construída sob a égide do machismo, do patriarcalismo, na qual o homem sempre ocupou o espaço político e a mulher sempre ocupou o espaço privado, o espaço doméstico, não é mesmo, Érica? Exatamente, dessa forma. E então, você, vamos falar do que a gente acha, lógico. Você acredita que a politização da sociedade, ela tem aumentado entre as mulheres? Sim, Júlia, ela tem aumentado consideravelmente, a passos largos. E eu linko muito isso à economia, porque as mulheres elas foram obrigadas a ir para o mercado de trabalho, ajudar no lar, e começaram a fazer parte da economia doméstica, fazer parte da economia como um todo, e não tem como falar de economia sem falar de política e vice-versa. E com isso elas foram tendo entendimento, do sistema, do pagamento de impostos, das políticas públicas que não tinham, que não existiam voltadas para elas. Então a gente tem caminhado a passos largos nesse sentido. Isso é muito bom. E Ana Cláudia, você acha que as mulheres elas estão se interessando mais por política? Olha, pelo que a gente vê na história, a mulher está tomando conta de muita coisa, Então, a gente vê na parte profissional, no judiciário, elas estão invadindo vários ambientes, empregos, construção civil também encontramos mulheres. Então, elas estão saindo. Eu acho que isso é uma metamorfose normal da sociedade. A mulher fazer parte da política. Eu não vejo que ela precisa se agarrar, ela precisa mudar algum modus operandi para entrar na política. Eu acho que já é uma coisa natural, uma história natural da mulher na política. Tá? Assim como na sociedade, como na parte profissional, como em todos os setores da economia. A Érica falou que muito se deve à questão econômica, mas você acha que tem outros fatores que podem estar contribuindo para que isso esteja acontecendo? Olha, fazer política demanda dinheiro e demanda tempo, para começar por aí. Então, significa que ela se reflete no ambiente doméstico também.
E no setor privado, porque a mulher que vai, em outras palavras, a mulher que começa a se preocupar, engajar na política, ela, antes disso, ela se organizou, tanto da parte doméstica, na parte de casa mesmo, doméstica, familiar, como na parte profissional. Para daí, não é que sobrar tempo, ela se organiza de tal forma que ela engaja na política também. Aconteceu, acho que na vida de todas nós aqui, né? Todas nós somos donas de casa, somos casadas, temos filhos, e para a gente estar aqui hoje falando sobre política, com certeza, também tem um marido que ajudou lá em casa a cuidar dos filhos. Então a gente se organizou. Estão aqui. A família se organizou. Não dá para a gente falar que a gente fez tudo sozinho ou deixou alguma coisa para trás. A gente se organizou. Então, demanda de tempo, a gente tem que organizar. Dinheiro, a gente também tem que organizar. Então, é uma história natural de tudo isso. Eu acredito que, como a gente está se olhando, cada vez mais a gente está entrando mesmo, como a Érica falou. Temos impostos a pagar, temos boletos a pagar, temos várias coisas. E a gente é conivente com isso ou não é conivente, a gente tem crítica na nossa cabeça. E para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que atuar o nosso papel de cidadão. Fazer a nossa voz ser falada também. Vocês acham, agora saindo um pouquinho aqui da nossa pauta, que essa condição da mulher se interessar na política tem muito mais um viés ideológico do que um viés de ganho econômico? É muito mais as necessidades que a mulher vive, que ela tem conhecimento do processo público, que leva ela a esse processo de indignação, de buscar contribuir, ou de buscar ter uma crítica à sociedade, aos processos que ocorrem no âmbito público? Ou vocês acham que é também uma busca econômica, um complemento de renda? O que vocês acham que move ainda mais? Quer falar primeiro ou eu posso falar? Júlia, eu acho que são os dois. A indignação, indignação pela política que a gente vê hoje aqui no Brasil, né, no âmbito federal mesmo. A indignação é a necessidade econômica, não tem como fugir, né, dessa necessidade. E a mulher, ela tem um pouco não, né? Acho que tudo isso, né, da organização da casa, a gente já vem disso, né? Da organização da casa, organização do trabalho, de ver da necessidade de mudança, né? Desse anseio de mudança, de ver um mundo melhor para todo mundo, né? E não para alguns poucos. Então, esse nosso lado mais amoroso, mais carinhoso, né, de tratar alguns assuntos, acaba levando a gente a ser meio intempestuosa na busca dessas melhorias, né? Eu acredito que são as duas coisas. A ideologia e também o ganho, a economia. É um trabalho, né? Sim, a economia. Porque a gente sabe que se você tiver uma boa gestão do dinheiro público, a população tem um melhor retorno, né, do seu trabalho. E os políticos, eles estão aí para servir a população, né, não para serem servidos. E a gente tem aí o nosso exemplo aí, né, do nosso ex-presidente, do presidente atual, e a gente vê a gestão pública como ela é feita. Então, eu não vejo como falar de política sem falar de economia e vice-versa. Você pode... aqui na nossa cidade, a gente tem um excelente gestor, a gente vê como está a infraestrutura de Botucatu. Eu, particularmente falando, eu acho que está de parabéns no sentido dessa infraestrutura que a gente tem hoje, desse ganho que a gente tem de pra você ter uma ideia, a gente venceu aí a âmbito nacional, né, 5 quesitos, né, de infraestrutura, de escola. Saiu, acho que até na Bandeirantes, não foi? Foi da Bandeirantes. Foi, né? Então, você vê quando a gente tem um excelente gestor público, como é administrado o nosso dinheiro e como é devolvido isso para a sociedade. E quando você tem um gestor que não sabe administrar o dinheiro público e coloca técnicos ou pessoas não técnicas para
para cumprir o protocolo da fatia do bolo, você vê o resultado que a cidade tem. Então, eu ainda sonho que Botucatu tenha uma prefeita mulher, né? Porque esse é meu sonho. Está faltando um perfil mais social, um perfil de serviço. Isso perfil, ainda está bem aquém das necessidades da população. Um perfil mais feminino. A gente avançou num ponto de vista material, num ponto de vista de infraestrutura, mas está faltando o lado humano, né, nesse processo. Infelizmente, nem tudo se consegue num processo, numa linha política, né, num mandato só. Esse perfil, a gente está buscando isso, né? Eu acho que Botucatu está com essa necessidade agora de ter um lado mais voltado para o social, mais um lado mais social, mais humano, de estruturação mesmo das necessidades da população, né? A gente vê uma infraestrutura, estradas aí sendo inauguradas, escolas, creches são necessárias, mas o ser humano está ficando de lado, né? Como os animais, como as plantas, né? Então a gente está precisando também ter esse lado sendo visto. E a mulher tem essa preocupação, né? Tem essa visão. Tem essa visão. Sistêmica. Com certeza. Se a gente partir lá da economia doméstica, como falam que a gente saiu de casa, né? Tem muita coisa para falar sobre economia doméstica. E aí a gente parte para a sociedade, para o cerne da sociedade. Eu já estudei um pouco de economia, administração de empresa privada e tudo, antes de ser médica. E se a gente for falar de economia doméstica, a gente vai falar de alimentação. Alimentação é agricultura, é varejo, é atacado, é tudo. É o agro. A gente vai falar da higiene, vai falar da saúde. Economia doméstica entra tudo isso, gente. Por isso que sistema, nós estamos falando de uma forma sistêmica, né? Exatamente. Empreendimentos, transporte, todo mundo. Quando você falou de Botucatu, realmente é uma boa gestão. Mas aqui, olha, eu já estou aqui desde 93. O transporte aqui não dá. Não dá. Agora que o meu filho começou a andar de transporte público, agora eu vejo o quanto é difícil. Já na minha época, como estudante de faculdade já era, então também tem que ser resolvido o transporte. Então, a engenharia do desperdício da casa, a gente entra no cerne da sociedade. Então, acho que quando vocês estão falando que precisa esse lado mais humano, mais social na gestão, apesar da parte dos ganhos foram bens, algumas infraestruturas também estão ótimas. A gestão de risco foi muito boa. Segurança é boa, mas eu acho que precisa voltar para o que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, né? Então, estudar essa parte da engenharia do desperdício, estudar essa parte da higiene, da saúde, são coisas que é do nosso dia a dia. E a gente pode empreender abraçadas. Quem for gestor, olhar por esse lado, vai fazer muita diferença. Muita. Sim. Então, por que vocês acham que a mulher ela precisa se candidatar a cargos públicos? Qual seria a maior necessidade hoje da população de se ter mulheres dentro dos cargos públicos? Eu acredito que a mulher ela é mais destemida. E essa vontade que a gente tem de ver um mundo melhor, não só para a gente, para todo mundo. Né? A mulher ela sempre está mediando assuntos familiares, mediando conflitos, né? Sempre buscando melhoria. Tudo bem que existem perfis, né? E perfis. Mas quando você pega uma mulher destemida, uma mulher gestora, uma mulher com um olhar mais humanizado para o sistema como um todo, você tem um resultado melhor. Você tem um equilíbrio. Né? A gente tem aí hoje na Câmara Municipal, que você estava falando, né? 4 mulheres foram eleitas. Aí a gente tem uma que foi secretária, né? Saiu para ser secretária. A tal da cota do 30%, né? A gente atingiu ali a cota. Só que o certo seria meio a meio. Que teve mais mulheres na história da Câmara Municipal. Para quem não sabe, nesses 164 anos de Botucatu, nós tivemos apenas 8 vereadoras. Que triste. E as últimas foi o maior número, que são 4. A metade foi nesse último pleito.
A Fátima Longo foi a vereadora a mais votada, a vereadora mais votada da história, e inclusive ela e não foi a vereadora mulher mais votada, ela é a vereadora mais votada de todos os vereadores que já existiram em Botucatu. Ela foi a vereadora mais votada. Um beijo para a Fátima Longo, que deve estar nos assistindo. Para nós é um exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo. E você, Ana Cláudia, você acha que as cotas, que agora, a partir de 2022, iniciou essa questão das cotas, né, para a participação feminina nas eleições, você acha que é um avanço ou você acha que é um retrocesso? Bom, na verdade, não deveria ter essas cotas, né? Não deveria, né? Então, entendo. Tem que ver se ela realmente é funcional. Porque, por mais que você tenha 30% das cotas, tem muita gente que lá só coloca o nome para o partido, né, ficar legalizado. Aconteceu um probleminha em São Manuel com os vereadores. Estou sabendo. Isso, né? Suspenderam. 8 vereadores casados por não terem respeitado essa cota. Então já parte disso aí, né? A gente vai fazer número, não vai fazer realmente uma gestão como candidata. Só que vocês sabem que 10% dos investimentos desses em campanha de fundos partidários aí pode ser usado para candidato mulheres e só 5% para propaganda. Então, é um faz de conta, né? É um faz de conta. Dá algumas migalhas para ver se a gente... Está muito raso ainda. Ainda está muito raso. Tem que partir da gente. A gente tem que ir lá na frente, tem que mudar isso aí, né? Assim como a maioria dos decretos, a maioria das leis são assinadas por homens, vamos fazer diferente agora? As poucas que conseguem subir, que a gente está vendo aí no cenário político, tomando conta das nossas telas, será que a gente pode contar com elas para fazer isso aí mudar? Né? Então é por aí. E a gente também tem que tomar muito cuidado, porque o partido político ele vai buscar essa cota de 30%. Você estando interessado ou não. Você estando interessada verdadeiramente, melhor para o partido. Se você não estiver verdadeiramente interessado, eles também vão buscar para você poder participar da política como um todo aí nessa cota. E cabe às mulheres estudar, se engajar nesse sentido, aproveitar essa oportunidade. É o que nós temos para hoje. São essas cotas, hoje, né? Exatamente, é o que tem para hoje. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para adentrar nesse mundo que hoje é predominantemente masculino. Mas essas cotas é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Mas não quer dizer que não quer dizer que a gente precise ficar com o mínimo. A gente tem que mudar. Tem que mudar. A metamorfose está acontecendo, gente. Sim. Mais mulheres estão falando sobre política hoje, né? E, então acho que as gerações anteriores não tinha esse comportamento que a gente está tendo agora. É isso que está acontecendo aqui. Os nossos filhos. É histórico para a cidade de Botucatu. 3 mulheres reunidas falando de política. Isso na TV local. Isso é revolucionário para a nossa cidade. Né? A gente está despontando aí nesse cenário como atuantes mesmo desse processo político. E não somos candidatas. Não. Deixar bem claro. Nós não somos candidatos, estamos aqui para colaborar, para auxiliar também outras mulheres que desejam ser candidatas e também para dar o nosso toque feminino, amparar os homens que irão se candidatar, né? Eu acho que essa sensibilidade, a gente consegue ter essa influência na hora que a gente vai colocar as nossas propostas para o partido, né? Cada uma de nós tem o seu partido, somos filiados aos seus próprios partidos, mas temos em comum propostas dentro da nossa área. Eu, Ana Cláudia, somos da saúde, a Érica da economia, mas temos da exatas, nós temos as nossas propostas em comum para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa comunidade, né? Então eu acho que é também um processo
de ação política, é um processo também de nós estarmos à frente e fazer parte, não só sendo candidatas, né? Na hora de fazer uma proposta ao partido, com o seu grupo ali, para poder criar um mandato, nós podemos dar essa influência, nós podemos participar desse processo. E é político também. Ô, Júlia, vale lembrar que existem muitas escolas de política no Brasil. Inclusive, eu fiz uma em 2019, chamada Renova BR, e lá você acaba tendo como base, né, em âmbito, daí você tem que ver se você vai ser em âmbito municipal, estadual ou federal, mas é tudo baseado na Constituição e os estudos, as leis, como funciona o orçamento público, como funciona a lei orgânica de cada município. Você estuda essa lei orgânica, porque não é simplesmente se candidatar, né? É se preparar para esse cargo, né? Porque se você tiver um curso de administração, um curso de gestão pública, melhor. Se você já for uma gestora nata, melhor ainda. Mas é se preparar pelo que vem pela frente, né? Ter um embasamento para você estar lá. Dar a sua contribuição verdadeiramente, sim, né? Sim. Que é isso que a população espera, nos dando voto. Sim. Né? Quando você vota, tem gente que vota no vereador e esquece que votou, né? Não lembra nem para quem votou. E tem vereador também que esquece que votaram nele, né? E esquece que votaram nele e se posiciona dessa forma. Parabéns, Júlia. E se posiciona dessa forma na rua, né? Ele parece que ele não tem representação, né? Não tem representantes, né? Ele não é responsável por uma comunidade. A gente vê isso na nossa própria cidade. Para você ter uma ideia, né? Eu sou moradora lá do Tropical. E nós, moradores, né? Inclusive eu fui secretária da Associação dos Moradores. Mais a gente se engajando com tudo no bairro. Por quê? Porque precisava de coleta de lixo 3 vezes por semana e não tinha. Então nós fomos reivindicar isso. Não tinha asfalto, agora tem. Não tinha lombada, agora tem. Não tinha placas de sinalização, agora tem. A iluminação estava precária, agora melhorou. Então, assim, a gente vem, os próprios moradores se unindo, buscando melhorias para o seu convívio ali, para a sua comunidade. Então, o bom relacionamento tem que partir do munícipe para com o executivo. Porque o legislativo, eu vejo ele muito adormecido. Muito situação, né? Então, você tem que ter esse bom relacionamento e pedir diretamente. O processo fiscalizatório, a gente não vê. Você veja aí a CPFL, aí é fio solto pela cidade toda. E aí você fala com quem? Você chora na CPFL ou chora com o prefeito? Porque se você falar com o vereador... Mas não está nada, continua os fios aí. E a resposta que vem... E não é nem a CPFL, desculpa, né? viu? São as companhias telefônicas. Também, de internet. Internet. Aí você pergunta, né? Cadê a mulherada fiscalizando o bem-estar social, né? A Érica tocou num assunto muito interessante, né? Ela fez isso aí no bairro dela, né? E a gente está vendo o quê da Câmara, do nosso município? Eu cansei de ver, algumas vezes ou outra, olhei quais eram as pautas, né? E em relação aos projetos deles. Alguma delas impactam a vida do munícipe? Nada, é de na chorar. Rotina? Nada. É isso que eu fico abismada. Vou dar um exemplo. Teve um projeto de lei em que se proibiu, isso foi, inclusive foi aprovado, proibiu fumar nos pontos de ônibus. Mas não é ao ar livre? Não, tá lá, é proibido. Mas isso aí já não é estadual? Já não é estadual? Um outro vereador, que não precisa citar o nome, teve a brilhante ideia de fazer um projeto de lei para se colocar as bituqueiras nos pontos de ônibus. Mas se é proibido fumar, como é que vai botar a bituqueira? E a saúde que se arda no futuro com os pulmões, então, assim, né? eles não conhecem a lei orgânica do município e não conhecem os próprios projetos que os colegas mesmos criam, eles votam, na maioria, por unanimidade, sem nenhuma discussão. Hoje eu vi um vereador colocar nas redes sociais a respeito da cachoeira da Esquim, da cachoeira do Segredo, que vão ser inundadas.
que são só 2 cachoeiras do universo de 70 que tem no município. Não vai fazer falta. E que a obra já está sendo feita, não há mais o que se fazer. Viu? Não tem visão, né? Não tem mais o que fazer. Aí eu compartilhei uma reportagem que a TV Alfa fez. Nós fomos lá nas 2 cachoeiras para informar para a população o que estava acontecendo. E ele disse para mim, não adianta fazer esse tipo de reportagem. Eu falei, mas a minha função enquanto jornalista, Sim. enquanto comunicadora, é informar a população. Alguns sabiam, mas a maioria da população não estava sabendo. Tem pessoas que nem sabiam que existiam essas cachoeiras. E tem pessoas que não entendem. Agora, eu disse para ele, compete ao senhor, que é vereador, fiscalizar se tem algo errado. Isso pode ser feito a qualquer momento. Antes da obra, com a obra, sem a obra, apesar da obra, depois da obra. É a função do vereador. Ele nem tem noção disso. Só que é triste da gente ver. E são pessoas que estão continuando no processo político, né? Então, uma coisa que me deixou alarmada, quando eu vi a audiência extraordinária em que o Igor Inácio, né, que é o chefe do cartório eleitoral aqui de Botucatu, ele fez uma palestra sobre a mulher na política e ele disse que o índice de reeleição de mulheres na Câmara Municipal de Botucatu é muito pequena. E que a Rose e a Alessandra Luquezzi eram exceções. Então, a maioria das mulheres que entram não serão reeleitas. Então, eu achei aquilo incrível. Eu fiquei assustada. É sempre o homem estimulando. Sendo que os homens né? estão sendo reeleitos. Exatamente. A gente tem vereadores aí com 3 mandatos já. Fazendo carreira. A gente tem um vereador que ficou 4 vezes, né, como vereador, né? E então, quase entra de novo. E quase entrou de novo. Então, precisa de uma renovação, sim, mas precisa que as mulheres também assumam esse papel. Mas mulheres com ideias, mulheres com qualidade, mulheres com perfil, mulheres com liderança política. Liderança política. Fazer parte, para entrar na mesma, fazer parte do mesmo saco, não adianta também. Né? Não adianta. A gente precisa de perfis de mulheres mais imbativas, mulheres que realmente são fiscalizadoras, estão estudando, estão preparadas, né, para fazer um processo administrativo e legislativo, né? A mulher é muito mais criativa, né, para ter ideias, para ter projetos, né? Então a gente não está vendo isso nem das mulheres que estão lá. A gente está vendo uma passividade muito grande das mulheres que estão hoje na Câmara, né? E isso nos preocupa, porque nós precisamos de representatividade. Mas não é só estar lá, não é só ter mulheres lá. A gente precisa de mulheres que realmente estão proporcionando uma mudança e trazendo qualidade para a nossa população. Qualidade nos serviços, qualidade em leis que as protejam. Sim. Nunca em Botucatu nós tivemos tantos casos de violência doméstica que nós tivemos o ano passado. E esse ano os índices já estão altos. Nós temos morte no trânsito. Nós temos moradores de rua que estão aumentando a quantidade na nossa cidade. Muito. Então, não adianta a gente falar que a administração pública foi boa só na infraestrutura. E o ser humano? E os animais? Essas represas vão ser inundadas, para onde os animais foram levados? Não tem registro disso. Eles falam que levaram, mas cadê? Falaram que tiraram até ninho de passarinho da árvore, mas cadê o registro? Nós não vimos. A imprensa não recebeu nada disso. E as árvores que foram cortadas, que tem que ter uma área maior que 10 vezes a área que foi desmatada, tem que ter uma de reserva. Onde está essa área? Quais são as espécies que foram cortadas? Onde elas estão replantadas? Eu soube há pouco tempo que o jequitibá branco que foi retirado da Cachoeira da Marta, foram feitas 3 mudinhas. E por uma ONG, não foi feito pela prefeitura. Isso a Câmara não discute. Né? As nossas representantes mulheres não discutem essa questão. Defendem, são protetoras dos animais, mas só se for cachorro e gato.
Se for animal selvagem, se for de grande porte, não há política. Não. E do que adianta eu ter uma pauta, defender uma bandeira, se todo o resto da população está desassistida? Não adianta eu defender os animais e não defender o ser humano. É um animal também, para quem não sabe, né? É um animal racional. E nós precisamos desse olhar mais humano na gestão, e a gente precisa de mais mulheres lá. Vamos ver, né, as nossas companheiras aí que estão nos partidos políticos se despertam, né, esse olhar um pouco mais humanizado, social, mais humano, um pouco mais social. A política sanitária, nós que somos médicas, é inexistente na nossa cidade. E a dengue está aí, escancarando essa situação. Nós não temos política sanitária na nossa cidade. Se a gente tivesse, a gente não estaria no índice de dengue superando Bauru, que há pouco tempo tinha o maior número de casos da região, era Bauru, agora é Botucatu, como que pode? Então, Bauru fez a tarefa de casa e nós não fizemos. Então, a gente não precisa só de obras. A gente também precisa de seres humanos, pensando nos seres humanos, pensando nas plantas, pensando nos animais. Não é mesmo? Gestão de risco, né? Sim, gestão de risco, gestão de pessoas, né? Gestão de necessidades, prioridades. Do momento que eu pego o púlpito e eu, como mulher, defendo que... Eu não, né? A colega defendeu que ela faz política para os animais, ela não faz para seres humanos. Onde é que está a lógica nisso? Então, a gente tem que pensar, sim, na representatividade feminina, mas precisamos de representantes que tenham qualidade, né, para a estrutura. E consistência, né? Consistência naquilo que a população necessita. Exatamente. Se levanta uma bandeira, tem que ir até o fim, né? Não é simplesmente como vocês estão falando. Só uma bandeira. Você não foi eleita por animais. É sistêmico. É sistêmico. Você foi eleita por seres humanos, né? Mas quem votou foi ser humano, né? Quem votou foi ser humano. Não foi o cachorro nem o gato. Vocês acham que esse maior número de mulheres hoje na política se deve à emancipação feminina ou é realmente direitos políticos, direito eleitoral aí de um processo que está sendo visto a necessidade de se ter mais mulheres? Eu acho que essas cotas, como você bem disse, é uma forma de estimular, né? E a forma do homem, putz, esse espaço era só meu, agora eu tenho que deixar um espacinho aqui, eu sou obrigado a deixar. Né? Então, isso acaba estimulando. Mas esse espaço, ele realmente tem que ser tomado com... É até feio de falar isso, né? Esse espaço tem que ser tomado com muita vontade pelas mulheres, né? Mas a verdade é que a gente tem que... Se a gente quer ver mudanças, os homens dominaram até agora. A gente viu aonde a gente chegou com a dominância masculina, né? Esse machismo estrutural. Vamos equilibrar essa balança e vamos ver aonde a gente pode chegar mais? E sem falar que 53% do eleitorado brasileiro são mulheres. Que nem sempre votam em mulheres. Porque eu acredito que isso é por causa de perfil, né? Se você vê numa mulher que está lá, que ela não te representa, você não vai votar nela só porque ela é mulher. Né? Você tem que ser o perfil que a eleitora está esperando que você seja. Você tem que ter um perfil de liderança política, senão a pessoa ela não tem por que votar em você só porque você é mulher, né? Com certeza. E aí a gente pensa uma outra questão nisso. É exigido mais da mulher política do que do homem político? Eu acho que a gente exige mais da gente em tudo. É dentro de casa, é no ambiente de trabalho. Todo mundo acha que para a gente ter essa inteligência de todas as vertentes, de conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o pessoal acaba sobrecarregando a gente. É em casa, é no trabalho, é na sociedade, é em tudo. Então, eu acho que as pessoas cobram muito mais da gente. A gente já se cobra. A gente já se cobra. Com os filhos, a gente quer saber até o que eles estão pensando. A gente quer controlar isso. Né? E acabamos até olhando para a gente se policia muito mais. Sim. Não é verdade?
quando você fala assim, que a gente tem representantes lá no Congresso ou na política, será que elas estão olhando, o que elas precisam fazer para olhar, precisam trabalhar mais que o homem para conseguir arcar com todos os assuntos que a gente precisa do político, né, que a gente demanda dos políticos? Quando fala pautas femininas, a gente só pensa assim, aborto, assédio, violência doméstica. Mas a mulher, ela consegue transpor isso, ela consegue ver a política pública nas 4 vertentes, tanto no distributivo, redistributivo, e né, tem aquela parte constituinte, né, e regulatória. Né? Então, ela é capaz de olhar em cada uma e ver o todo que é uma política pública. A política privada também, né? E também a sociedade, a organização da sociedade civil também. Então, acredito que ela, aprendendo, como você fez um curso, ela entendendo isso e aprendendo também essa gestão, eu acho que vai até melhor. E esses cursos são gratuitos, né? São. É só fazer a prova, estudar, passar e fazer o curso. E aprender e aplicar isso na sua comunidade, na sua cidade, né? Ou no ambiente que você trabalha. Porque a gente vive em sociedade, né? Não tem como fugir. Política, né? Tudo é. Tudo é. Nós temos aqui também a participação, né, dos nossos telespectadores aqui na nossa live. A gente tem aqui o comentário da Marlene Coelho. Essa aqui é a mulher que mais me inspira. Né? A minha mãe, ela está lá em Uberlândia acompanhando aqui o nosso trabalho, aqui a nossa audiência. Ela diz o seguinte: é revolucionário esse olhar, né? Esse processo de um olhar de renovações, de um olhar ao direito da mulher. Parabéns à Rede Alfa, a essa oportunidade de assuntos tão impactantes a nós mulheres. É inspiradora ou não é? Inspirador. É a mulher da minha vida. É a sua mãe, né? Parabéns, viu, dona Marlene? Toda porque a vida. sua filha é ótima, é a nossa inspiração também. Parabéns, doutora. Para você ver, né? Não tem como você chegar nesse planeta a não ser através de um útero. Através de uma mulher, né? Através de uma mulher. Então, assim, a mulher, ela entende o homem desde quando ele nasce. É a mulher que educa o homem. Que educa o homem. Então, para a gente é muito mais fácil entender o todo do que para eles, às vezes. Então, eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem que atuar mais nesse sistema. Não tem que virar um mundo Barbie, onde só, né? Onde só as mulheres dominam. Mas nem a gente tem que tirar roupa para fazer o protesto. Mas a gente né? tem que chegar nesse equilíbrio. A gente tem que estar desnuda, mas é do preconceito, né? É do retrocesso, é da subserviência, é da subordinação. É disso que a gente tem que se desnudar, né? Exatamente isso. A gente tem que parar de fazer apologia, né? Não é apologia ao feminismo, não é bem... É a minha cara fazer apologia a nada relacionado à mulher, né? Mas eu acho assim, o que antes, no passado, era um fardo ser mulher, hoje será que é uma conveniência? Hoje será que é uma vantagem? Porque, convenhamos, apesar da gente falar que a gente tem muito a galgar, galgamos até demais, eu acredito. Tá? Vamos galgar muito mais ainda. Hoje o direito dos homens é perto do que a mulher pode fazer, gente. Já compararam? É que falta a gente avançar de uma maneira técnica agora nessa vida política. Acho que a gente precisa participar mais, porque força temos, capacidade todas temos. Eu vou votar no candidato que for capaz, ou candidato que for capaz. Interessa que gênero ele for, entendeu? Sendo técnico, falando a mesma entendimento, tendo o mesmo entendimento, falando a mesma necessidade que eu acho que a sociedade precisa, é ele que vai ter meu voto ou ela que vai ter meu voto. Também cabe a nós ocuparmos esses lugares públicos também como eleitoras, né? Como comprovações, né?
nós damos o nosso voto e nós não atuamos depois desse processo. Na cobrança, Na né? cobrança. Os conselhos municipais estão aí para isso, Sim. né? As categorias de base, as organizações sociais, a própria comunidade, o meu bairro, Sim. a minha rua. E a gente precisa tomar esses lugares, né? Seja no contexto religioso, seja num contexto profissional. Se mas inserir de verdade na sociedade. Isso, ser inserida. Não precisa necessariamente apenas ser uma candidata e ser eleita para um pleito, né? A gente está atuando como políticas em todos os lugares que nós estamos inseridas, né? Você tomar a frente de um microfone e dar a sua opinião sem medo, né? Sem retroceder, sem nenhum tipo de temor, porque você está colocando a verdade, está colocando o que é a informação, o que é a orientação. Por que não fazer? Exato. Né? Hoje a gente vê na imprensa de Botucatu pouquíssimas mulheres atuando, pouquíssimas. E era a hora da gente também ocupar esses espaços. Pouquíssimas. Né? Então, a Rede Alfa, isso eu tenho muito orgulho de falar, dá essa oportunidade para a gente. Portas. Abre as portas, né? É representativa desse processo, né? E a gente quer mais que vocês estejam outras vezes aqui conosco, tá bom? Já estão convocadas. Vocês acham que outras medidas, além das cotas, elas poderiam ser criadas? Porque com as cotas, as mulheres têm, os partidos têm a obrigatoriedade de colocar 30% dos seus candidatos do sexo feminino, né? Mas não garante que essas vagas serão de mulheres. Não garante. Que outras medidas vocês acham que poderiam ser criadas ou ser... Porque isso também é um processo que cabe a nós, né? Se nós fizermos, nos organizarmos, fizermos a proposta, inclusive de leis, o cidadão comum ele pode colocar projetos de lei na Câmara, levar para o Congresso, através do seu... para a Assembleia Legislativa, através do seu deputado estadual, para o Congresso, através do seu deputado federal. Cabe a nós também nos organizarmos nesse processo. Vocês acham que teriam condições de termos outras medidas que garantissem efetivamente que esses cargos fossem ocupados por mais mulheres? Em relação à cota, primeiro aquilo que a gente estava conversando, né? A mulher tem que estar engajada, tem que ter perfil de liderança. Será que a gente tem? Capaz, tem que formar essas pessoas. Tem que formar ainda. Se a gente colocar uma pessoa que não tem esses pré-requisitos, para que eu vou querer fazer funcionar essa cota? Como eu falei, a gente vai votar no candidato ou candidata que tiver sintonizado com o que a gente acha certo, com o que a gente acha que a nossa demanda vai funcionar na gestão e tudo mais. Mas não adianta simplesmente abrir cota e colocar uma pessoa que não está, não tem esse perfil de gestão. Não adianta. Tem que formar essas pessoas. Tem que formar. Tem que formar essas pessoas para elas se engajar. Porque hoje, se você conversar com uma mulher, vamos supor, uma líder de uma comunidade, ela não sabe qual é o caminho que ela tem que traçar, que ela tem que caminhar para ser uma vereadora, para ser uma prefeita, para estar num conselho. Ela não sabe. Se você não formar essas pessoas, elas não... Hoje você sabe o que você tem que fazer para você estar numa faculdade. Se você quiser ser médica, você sabe o caminho que você tem que traçar. Mas na política isso não está claro. Hoje em dia, se você for o João do hot dog ou o Zé do balaio, você vai lá e se candidata, porque os requisitos são... Precisa ser conhecido, não precisa ter conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente, você precisa ser conhecido. Tem que mudar primeiro esses critérios e formar essas pessoas para atender esses critérios. Que hoje, infelizmente, veja quem a gente está com o presidente aí da República. Qual que é o critério?
Se você hoje quiser administrar, qual é a empresa que vai administrar vai contratar um diretor que não tem uma faculdade de administração, de economia, ou de gestão, ou de engenharia? Hoje em dia, para você, qualquer trabalho que você vai levar seu currículo hoje, eles estão pedindo faculdade. Mas para você ser um gestor no mínimo, público, né, você não precisa de nada. O erro são os critérios, já parte dos critérios. Precisa arrumar os critérios, precisa formar essas pessoas para estarem lá. A gente teve um deputado federal, né, o Tiririca, fez Sim. um acelerar lá para ser alfabetizado. Já Então, era deputado, né, quando ele já assumiu. Aí como é que essa pessoa vai fazer um projeto de lei? Vai ter que contratar um monte de assessores, vai inchar A máquina pública, porque ele não tem uma ferramenta que ele deveria ter para estar ocupando aquele cargo. Então, formar mulheres para a política, para cargos públicos, é um parâmetro. E mudar os critérios também, né? E a garantir que esses 30% sejam efetivos no cargo também. No cargo, não só para a eleição, né? Não só para a eleição. Porque agora vai correr todo mundo atrás de mulher, porque vai ter eleição. Porque os partidos estão correndo para aumentar a filiação e atingir o coeficiente, a cota, né? Mas eles não estão se importando se você vai ocupar aquela cadeira ou não. Então, é uma sucessão de falhas que acaba tendo o sistema que a gente tem hoje. Então, houve um avanço com as cotas, mas ainda... Precisa estruturar melhor essa base. Não é o suficiente. Não. Precisa mudar os critérios e ter uma formação para as pessoas ocuparem cargos públicos. Mas vocês acham que está havendo assim, um maior reconhecimento da sociedade em relação à qualidade da gestão feminina? Tirando a nossa imagem aqui do município, que a gente não tem muitos parâmetros. Mas se a gente for analisar fora... Nível estadual, difícil falar. Toda vez que eu vejo assim, um gestor bom, tanto no Senado como... Que se desponta hoje. No hoje. Congresso, é masculina a figura. Eu não me desponta a feminina. E a que se despontou, eu me decepcionei depois. Então, a gente precisa disso mais do que nunca. Melhorou muita coisa? Melhorou, Júlia. Mas muito... Quer dizer, existe um vasto terreno aí que a gente pode ocupar. Com qualidade, né? Sim. Se fosse para a gente apontar hoje, quem seria a política que se desponta hoje no cenário, nós não teríamos alguém para citar. No cenário nacional. Eu não quero ser injusta. Nem no cenário estadual. É que agora não está vindo ninguém. Não está vindo ninguém, né? Eu tenho uma pessoa, mas ela está nos bastidores. Ela não está. Não, mas no cenário mesmo, que está ocupando um cargo, um pleito mesmo, seja como senadora, seja como juíza do STF, seja como tanto no legislativo, no judiciário, no executivo. A nível municipal, nós não nível municipal, eu não enxergo nenhuma. A gente teve na gestão passada uma ministra, né? Uma ministra muito boa da agricultura. Ah, verdade. Essa fez toda a diferença. É todos os critérios que eu gostaria de uma gestora. De um gestor, gestora, tanto faz, era mulher, tá? Ela tinha todos os pré-requisitos e fez a coisa crescer, né? Fez a coisa crescer. A ministra Cristina, né? Não. Quem mais? A gente pode pensar, tinha a ministra da Educação na gestão passada, mas ela era muito memetizada, né? Eu acho que na gestão passada, muitas mulheres se despontaram. Sim, mais do que a atual. Muitas se despontaram. É que a gente não gosta de citar muito nomes aqui, senão a gente vai acabar sendo um pouco tendenciosa. E eu não gostaria de ser assim. Não neste momento. Tem uma candidata que me abriu os olhos no passado. É lógico que alguns escorregões foram dados, né? E quem não nesse mundo político. Mas em relação a todas as falcatruas que aconteciam no ABC paulista, foi a Mara Gabrilli quando ela era deputada. Eu vim saber do Celso Daniel, tudo que aconteceu
na época, através dela, falando, denunciando isso. Então, ela foi muito guerreira numa época onde ninguém foi. Hoje, ela fica mais focada nessa parte dos deficientes físicos e não está mais tanto nessa outra frente como ela esteve quando ela foi eleita deputada. Então, eu vinha saber das corrupções lá do ABC, Celso Daniel, de tudo que acontecia através das falas dela. Mas essa dificuldade de se pensar nomes que se despontam na política brasileira mostra a deficiência que nós temos ainda de representantes, né? Foi proposital minha pergunta, porque isso nos choca até, nos chama bastante atenção da necessidade de nos fazermos mais representativas, né? Outra questão aqui, e aí também é uma polêmica. Mas eu já votei muito em mulher, viu? É. E não me arrependi, não. Me arrependi de um voto só que eu fiz para mulher. Nas outras eu me arrependi de 2 que eu votei. Eu arrependi de uma só. A outra eu tive orgulho dela até o último dia de mandato dela. Porque eu acompanhei. Foi em âmbito federal. E ela está hoje ainda? Não está, não ganhou mais, infelizmente. Você acha que no Brasil, homem vota em mulher? Eu espero que meu marido tenha votado em mim, né, quando eu fui candidato. Não, eu acredito que vota, sim. E quando você tem uma personalidade clara, né, um perfil claro para o seu eleitor, independentemente de você ser homem ou mulher, você recebe o seu voto. Se você tiver uma liderança política, um engajamento, você vai receber o seu voto de homem, mulher, seja... Quem se identificar com o seu perfil vai votar em você. Então vamos provocar mais um pouquinho. Em Botucatu, vocês acham que mulher vota em mulher? Acho. Sim. Acho. E eu só acho que na época que eu me candidatei, eu só não ganhei, não recebi mais votos, porque tinha gente que nem sabia que eu tinha sido candidata. E o seu eleitorado maior foi mulher ou foi homens? A informação que me foi passada, ainda por uma pessoa da prefeitura mesmo, que eu gosto muito dessa pessoa, é que eu tive votos em quase todas as escolas de Botucatu. Ótimo. Foram poucos, mas em quase todas as escolas. Eu tive, acho que, 765 votos, eu acho que eu tive. Nossa. Não, certeza, tive Você isso. é uma potência de votos. Não, teve, tanto que eu não entrei, então eu não sou potência. Não, mas o já que faltou para mim... eu acredito Fora que aqueles faltou que nem sabiam que você muitos, nem meus próprios alunos, tinha aluno meu que não sabia. Por que não sabia? Porque quando eu dou aula, eu dou aula. Eu não faço não faz palanque, propaganda, né, não. Então, muitos não sabiam, principalmente aluno que não me seguia nas redes sociais, não sabia. Porque eu sempre fui de chegar na universidade, eu dou minha aula e vou embora para minha casa quando eu termino de dar aula. Eu não fico muito... Eu não fiz essa política, né, dentro das universidades. Então, e que é o mais certo, é o justo, né? Eu acho que é o correto. E eu também trabalho muito nessa parte de voluntariado. E eu também não fiz política nesse sentido, entendeu? Eu dei uma boa brecada na época, porque eu fiz uma escola de política, eu estava carregando todo um ano inteiro de aprendizado nas costas, né? Eu não podia ser como as outras pessoas eram e que os munícipes reclamavam. Eu queria ser o oposto disso. Mas eu acho que faltou realmente um marketing melhor, maior divulgação, né, para eu estar lá. Mas, Érica, o que você mostra aí é que você tem uma raiz muito grande de princípios. Sim. Tá? Você não é oportunista. As pessoas que pulam aí na política são muito mais oportunistas do que terem princípios. E com isso não conseguem fazer raízes de gestão, raiz de um raciocínio técnico, não conseguem. Mas o que você acabou de falar aí, em poucas palavras, é que você tem princípios. Então é isso que a gente precisa na política. Sim. Tá? Então, no futuro, a gente, quem sabe, você vai se candidatar? Não vai? Não. Não nessa. Não. Não nessa. Nós vamos nos organizar para que ela seja a nossa representante. Sim. Acho que ela está precisando disso. Sim. Uma base feminina sólida, e você tem que concordar, o marido tem que concordar.
Porque mais me apoia. Serão muitas mulheres para mandar em você. Você tem que aceitar. E uma coisa que eu vou te falar, quando eu fui fazer o plano, né, para a gestão, eu falei, poxa, em 4 anos, o que eu consigo fazer em 4 anos fora fiscalizar? E eu coloquei 6 metas, e essas metas viraram os folders de campanha. E às vezes eu fico olhando para a Câmara Municipal e falava, isso aqui é tão fácil fazer, por que eles não copiaram, pelo menos? Que era o app do vereador, né? Que o munícipe tem um contato direto com você da sua solicitação e você dá a resposta para o munícipe no próprio app. Eles alegam que não atendem a população porque não tem sala para fazer um gabinete. Mas faz o app, né? Faz o app. Online dá, né? Um aplicativo, você está falando? Aplicativo. A gente tem vereadores que gostam tanto de participar das redes sociais. Né? Você faz a demanda diretamente nesse aplicativo e você responde esse munícipe diretamente no aplicativo. Sim. Mas espera, não dá spoiler. Vamos guardar essas ideias. Viu? Essas ideias estão tudo nas redes sociais. E eu sou de compartilhar. Não tem interesse. Eu sou de compartilhar, eu quero mais que dê certo mesmo. Sim. No quesito sustentabilidade eu tinha uma pauta. Nos projetos sociais que eu amo de paixão e que eu sou super grata aos projetos sociais de Botucatu, que se hoje a gente não tem criança pedida no semáforo como 15, 20 anos atrás, é graças aos projetos sociais que acolhem essas crianças no contraturno escolar. Então, eu sou muito fã do voluntariado e dos projetos como um todo, porque eles fazem um trabalho na sociedade que nós, munícipes, não conseguiríamos fazer. E não consegue fazer, porque se tem criança na rua é porque tem problema na casa. E o poder público exatamente não consegue fazer. E aí entra os projetos sociais fazendo aquilo, tapando os buracos, né? E que tapa muito bem, diga-se de passagem, que eu sou fã dos projetos sociais que tem aqui nessa cidade. Sim, com crianças e adolescentes. Sim, principalmente. Para a gente encerrar, você acha, Ana Cláudia, que toda mulher eleita, ela deve ter na sua pauta a defesa dos direitos da mulher? É algo que a gente precisa sempre carregar, porque a gente não vê os homens preocupados com o direito dos homens. Exato. Né? Mas a gente ainda tem tantas deficiências sociais que quando uma mulher se desponta na política, ela não deveria carregar essa bandeira também, junto com as outras questões que ela se simpatiza. Mas isso, você acha que a mulher ela deve Júlia, me aponta pelo menos uma, porque eu não estou conseguindo localizar nenhuma deficiência social. Você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Precisa. Eu acho que não funciona. Primeiro. Porque se a mulher é agredida dentro de casa e ela precisa de uma proteção, quem que vai dar essa proteção para ela? Ela apanhou hoje, ela vai apanhar amanhã, e se ela não ficar, né? Porque o problema está em casa, é estrutural ali. Não só a mulher, não só a mulher, quanto a criança. Criança também. Quanto a criança, porque quantas criança não também conseguem um tutor, fica num lar provisório, né? A gente tem aqui em São Manuel, Botucatu, lá provisórios aí, que a pessoa, a criança, assim, ela é sempre o mais forte, né? Oprimindo. Exatamente. E acaba voltando, porque não tem para quem ir. Abuso infantil. É um abuso absurdo, infantil, né? então. Nós tivemos um índice de 80% no aumento dos casos de estupro em 2023 em Botucatu. Eu não vi nenhuma das vereadoras levantar essa questão. Isso aí. Esse verniz me incomoda. Esse verniz social parece me incomoda. Que não vê, né? Não olha, não atende, não olha o noticiário. Exatamente. A gente muitas informações são escondidas também, né? Que não são divulgadas, né? Não sei como é que está o suicídio hoje, mas... o suicídio é uma questão bem velada, né? Até pela política social da questão da divulgação do suicídio, né? Há uma chancela entre a imprensa de não se divulgar os casos de suicídio, mas não se divulga, mas não tem estudos, levantamentos a respeito disso, né? Você acha que a política
né, do combate ao estupro funciona hoje? Hoje, quando uma adolescente ela é estuprada, ela é levada para fazer exame, depois ela vai para onde? Nós temos um centro de assistência, mas Sim. é pouco divulgado. Nós temos um projeto social que atende as mulheres violência sexual e é pouco divulgado. Então, A aí, população não sabe como ter esses... acesso a esse serviço por falta de divulgação. Podia usar os jornais locais para começar a divulgar isso, né? Mas por quê? Não se levanta essas bandeiras para que se institucionalize esse processo. Ainda são iniciativas de grupos, isolados. Desculpa né? a minha ignorância. Se uma vereadora se levantasse e colocasse, eu tenho um projeto de lei para se instituir isso no município, não precisaria de grupos isolados estarem atuando, mendigando, com pires na mão, auxílio, para poder atuar nesse processo. E você sabe bem, Érica, você me acompanhou no processo da questão do suicídio. Nós levantamos uma instituição em Botucatu que nós não conseguimos manter. Por falta de verba. Por falta de estrutura, por falta de verba. E a vereadora que se prontificou nos auxiliar nos deixou a parte desse processo. E foi colocado, foi apresentado projetos, foi escrito. Nós buscamos todas as formas de divulgar na imprensa, mas não teve apoio do serviço, da assistência, né? Do poder público. E o projeto encerrou, assim como tantas ONGs iniciam com boas iniciativas, com bons projetos, com boas justificativas, mas não tem consistência, escritos, mas não consiste. Não tem manutenção na consistência, principalmente os projetos voltados para assistência à mulher. A mulher. Eu acho que nós precisamos de um abrigo para as mulheres, mas não numa cadeia. Não na antiga cadeia. Hoje... A gente precisava de um lugar feito próprio, bonito, lindo, arborizado, especial para as mulheres. Não um lugar que já tem... Para se restabelecer, né? Para se restabelecer. Não um lugar que já tem toda uma atmosfera, uma história de opressão, de violência, de abuso, enfim. São questões que a gente precisa discutir. E eu não vi nenhuma vereadora levantar essa questão. Foi aprovado que esse abrigo será na antiga cadeia, e foi por unanimidade. Nenhuma das mulheres levantaram essa questão. Vamos fazer num lugar melhor, com uma energia melhor, né? Mas, enfim, infelizmente, o nosso horário terminou. Nós queremos voltar a essas discussões. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços, principalmente na imprensa. Nós podemos formar opiniões, nós temos estrutura, nós temos conhecimento, nós temos informações, e também cabe a nós também fazermos esse processo na política e na estrutura social do nosso município. Uma coisa que vale a pena a gente trabalhar em cima disso é quais são os caminhos, né? O que eu devo fazer se eu sofrer esse tipo de abuso? Na minha casa, eu sou menor de idade. Quem eu procuro? Eu vou ter esse amparo ou eu vou ser exposta? Né? Eu vou ser exposta fazendo o exame, depois eu volto para minha casa junto com quem, né, no local onde eu fui abusada para sofrer represálias e querer retirar a queixa. Então, assim, eu acho que é bem legal se um dia a gente puder, você no seu programa, instruir as pessoas os caminhos, né? Qual o caminho? Se eu sofrer isso, qual o caminho eu vou traçar e o que eu devo fazer? E aí a gente vai achar brechas nesses caminhos, e é aí que a gente vai conseguir lutar e transformar alguma coisa que já está desenhada em algo melhor. Com certeza. E para isso nós vamos estrear brevemente aqui no próximo mês o Ponto com Elas, que é um podcast voltado para mulheres e com as mulheres realmente formadoras de opinião do nosso estado, do nosso município e, por que não, do nosso país, né? Sim. Estarão aqui conosco semanalmente discutindo as questões femininas. Nós contamos com você. É um imenso prazer poder estar reunidas aqui com vocês, que são minhas amigas, minhas colegas e também mulheres que têm o mesmo entendimento, o mesmo perfil, a mesma ideologia para o bem da nossa cidade. Eu quero agradecer vocês terem aceitado o nosso convite
E fica aqui a convocação, viu, para estarem novamente conosco aqui no Conexão Alfa. Júlia, eu que tenho que agradecer. Primeiro que é minha estreia, eu nunca falei numa rádio. E segundo, pelo seu convite para participar junto com a Érica desse papo, muito, assim, desse assunto que é muito legal, eu gosto. Detalhe, não está sendo na rádio, é na TV Alfa. Hein? Ah, tá bom. Olha, primeira vez estamos pela primeira vez na televisão. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, uma boa noite para todo mundo. E, Júlia, obrigada pelo convite. E vamos buscar essas pautas, né, para a gente sim. colocar o dedo na ferida, mas para sarar, né? Para sarar, mostrar outras perspectivas de soluções, né? Para você que está aí nos acompanhando, para você que é mulher, um feliz Dia das Mulheres na próxima sexta-feira. Todo dia é nosso dia. Esteja presente na sociedade, atuando e sendo ouvida, porque você tem o seu valor e nós necessitamos, a nossa sociedade necessita do seu trabalho, necessita da sua visão, necessita do seu carinho. Um grande abraço aqui de todos nós e na próxima semana nós voltamos aqui no Conexão Alfa.